Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral: Gálatas, o único evangelho, o evangelho de Cristo. Mensagem 6, a verdade do evangelho. Leitura da Bíblia, Gálatas 2, versículos de 15 até 21. Nós chegamos na sexta mensagem da série de Gálatas e também chegamos à última mensagem da conferência internacional realizada aqui na Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Aqui existe uma referência que nós não podemos perder. A referência nossa é a verdade do Evangelho. Não podemos ceder a pressões, temos que preservar a pureza da verdade do Evangelho. Então vou ler novamente. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? É interessante notar que nas palavras de Paulo, dizia que Pedro vivia como gentil. Provavelmente, ele não vivia debaixo da lei, com os seus ritos e ordenanças. Mas no tocante à convivência com os gentios cristãos, ele ainda estava preso às regras do judaísmo. Provavelmente a decisão tomada naquela reunião de Atos capítulo 15, de certa forma, liberou os gentios cristãos de seguir a lei de Moisés, mas não deu para os judeus um meio ou de como se comportar com os gentios cristãos, porque era proibido um judeu se relacionar com um gentil. Isso Paulo disse quando Pedro havia dito para os gentios que estavam na casa de Cornélio, né? Aqui diz, onde está? No capítulo 10 de Atos, versículo 27. Ou, desde 26. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Isso mostra que havia uma regra muito rigorosa de que um judeu, a ele é proibido
ajuntar-se ou aproximar-se de um gentil, de um incircunciso. Por isso que quando Pedro esteve em Antioquia, eles estavam libertos disso, assim como foi na casa de Cornélio. Mas agora, quando ele soube que alguns que vieram da parte de Tiago estavam chegando, e ele então teve medo, e ele logo se afastou do meio dos gentios e se dissimulou. Barnabé também seguiu a ele nessa dissimulação, e outros também seguiram a atitude de Pedro. Então isso mostra que não há ainda, eles não sabiam direito como se comportar, e a pressão dos que eram da parte de Tiago era muito forte, a ponto de que Pedro também teve medo e se afastou dos gentios. Por isso que, no versículo 15, Paulo diz: nós, judeus por natureza, e não pecadores entre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, como também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Quer dizer, Paulo afirma de uma forma bem vigorosa: por obras da lei ninguém será justificado. Eu queria mostrar para vocês que Deus, desde o princípio, Ele sempre quis dar a vida, a sua vida ao homem. Ele sabia que a salvação do homem está em o homem receber a vida de Deus. Por isso que Deus, quando criou o homem, pôs o homem no jardim do Éden, capítulo 2, versículo 9, diz assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus nunca teve a intenção de, depois de ter criado o homem, dar um livro da lei, um livro de regras de conduta para o homem seguir, senão a intenção central, original de Deus é: Deus quer dar a sua própria vida para o homem. Por isso que quando Ele criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, conforme a sua semelhança. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e também versículo 28. Portanto, irmãos, e aqui, quando Deus criou o homem, a maneira como Deus criou o homem está no capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Na criação do homem, o corpo do homem foi feito do pó da terra. É um homem, o corpo é material. No entanto, quando o homem foi criado, a criação propriamente dita do homem não foi o corpo, mas foi quando Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. A palavra fôlego de vida é o próprio Espírito de Deus soprado nesse homem, nesse boneco feito de barro. Então, aí sim o homem viveu, o homem se tornou, ganhou uma alma,
e o homem se tornou uma alma vivente. Portanto, a criação do homem, propriamente dita, não foi na criação do corpo, mas é na criação do espírito do homem. Porque esse fôlego de vida que veio do Deus eterno, entrou naquele boneco de barro e se tornou o espírito humano. E como uma reação surgiu a alma humana. Quer dizer, todo homem foi criado pelo Espírito de Deus, pelo fôlego de Deus, e quando Deus criou o homem e deu ao homem uma alma, cada um recebeu uma alma. E a alma é a nossa personalidade, é a nossa pessoa. E o Espírito é a nossa essência na criação pelo Espírito de Deus. Você vai me perguntar como eu posso afirmar que esse fôlego de vida que entrou no homem se tornou o Espírito do homem. Isso nós podemos ver em Provérbios 20, 27. Que diz o seguinte: o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Esta palavra em hebraico, o Espírito do homem, é Neshama, em hebraico. A mesma palavra para o fôlego de vida em Gênesis 2, versículo 7. Eu vou ler novamente. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Quer dizer, soprou nas suas narinas o Neshama. E esse Neshama em Provérbios 20, 27 foi traduzido para o Espírito do homem. Então, nós recebemos um Espírito que veio diretamente de Deus, pelo sopro de Deus, pelo fôlego de Deus. Não é maravilhoso? Portanto, irmãos, nós não fomos criados primeiramente como matéria. A nossa criação propriamente dita, irmãos, é uma criação espiritual. O fôlego de Deus nos fez existir, nos deu vida, né? Isso nós podemos ver no livro de Jó. Jó, capítulo 32, versículo 8. Na verdade, há um espírito no homem, o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Se nós não tivéssemos recebido o sopro de Deus, o sopro do Todo-Poderoso, nós não teríamos sido criados, como sábio. Graças a Deus que na verdade há um espírito no homem. Essa palavra espírito é ruach. Esse termo, essa palavra grega ruach é um termo que é traduzido por espírito, de uma forma geral. O espírito é ruach. E o sopro do Todo-Poderoso, a palavra sopro é neshama. Então, esse mesmo espírito do Todo-Poderoso entra no homem e se torna o espírito do homem, é o neshama. O ruach é o sopro, é o espírito de Deus que foi soprado para nós e entrou em nós como o neshama, como o sopro de Deus, como o nosso espírito humano. Capítulo 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez. Esse termo espírito é ruach. E o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Nós ganhamos vida é pelo sopro. Nós ganhamos vida é pelo fôlego de vida.
Irmãos, graças a Deus, nós recebemos vida. No momento, essa vida humana que está em nós, nós recebemos quando o homem recebeu o sopro de Deus. Não é maravilhoso? Capítulo 34 de Jó, versículo 14. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Então, a essência da criação do homem, a maneira que Deus deu a vida humana para nós, é pelo fôlego de vida, pelo Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus foi soprado para nós, em nós, irmãos, isso nos deu vida, isso nos deu sabedoria. Por isso que o homem, é um homem racional, ele entende as coisas, por causa do Espírito de Deus. Mas, eu e você estamos aqui, a nossa existência agora depende desse Espírito. Se Deus retirasse o Espírito que Ele soprou no homem de nós, já pensou se nessa noite, de uma hora para outra, Deus resolve retirar o seu Espírito do homem, de todo mundo? Ele retira. Sabe o que acontece? Todos nós morremos, imediatamente. Sabia disso ou não? A nossa vida, a nossa existência é devido a esse Espírito de Deus, devido ao fôlego de Deus que foi soprado em nós. Esse fôlego de Deus é que nos dá sabedoria como homem, é que nos dá vida humana. Temos que dar graças a Deus por isso. Por isso que quando nós morremos, essa carne, esse corpo, volta para o pó. Veio do pó, volta para o pó. Mas o nosso espírito e a nossa alma não morrem. O espírito volta para Deus. Sabia disso ou não? Senhor Jesus. Tá bom, na verdade não está no script. Eu quis trazer isso para vocês terem um pouco mais de luz. Então vamos voltar para Gálatas, capítulo 2. Muito bem. Deus sempre quis que o homem, então, através do espírito humano, já que o espírito humano foi feito do mesma essência de Deus, porque o nosso espírito humano veio do sopro de Deus, do fôlego de Deus, do Deus eterno. Então nosso espírito tem a capacidade de receber Deus, porque o meu espírito foi feito pelo fôlego de Deus. Então o homem tem essa capacidade de receber Deus, a vida de Deus em seu espírito. Não é maravilhoso? O cachorro da sua casa, um pet da sua casa, é bonitinho, amável, gosta de você, mas ele não tem esse espírito. Ele não tem essa capacidade de receber Deus nele. Mas nós temos essa capacidade. Nós podemos receber Deus em nosso espírito. Por isso, irmãos, Deus, quando criou o homem, Ele já criou o homem com essa capacidade de recebê-lo. Por isso Ele plantou no centro do jardim, no meio do jardim, uma árvore da vida. O desejo dele é que o homem comesse da árvore da vida. Ele também pôs no meio do jardim, não só a árvore da vida, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele, sendo um Deus grande, Ele deu livre arbítrio para o homem escolher. No entanto, Ele adverte o homem para não escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele advertiu Adão: no dia em que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você irá morrer. E Deus queria que o homem comesse da árvore da vida.
E quem é a árvore da vida? Que é a árvore da vida? A árvore da vida, irmãos, simboliza o próprio Deus, que quer dar vida para você. Mas Deus quer dar vida por meio de quem? Por meio do seu Filho, por meio de Cristo. Por isso que na Epístola de João, ali diz: quem tem o Filho de Deus, tem a vida. Então a árvore da vida é Cristo. A árvore da vida é o Filho de Deus. E o Filho de Deus foi incumbido para dar vida ao homem. Então, se o homem no jardim do Éden tivesse optado por escolher a árvore da vida, receber Cristo, o homem então teria vida. E a vida de Deus passaria a governar o homem. Aí, o governo do homem, governo de Deus no homem, estaria resolvido esse problema. Mas o inimigo de Deus, através de uma serpente, antecipou-se antes do homem escolher a árvore da vida. Ele antecipou-se para iludir o homem, enganar o homem a fazer uma escolha errada, escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem foi tentado a ganhar uma faculdade, ganhar uma capacidade de discernir o bem e o mal sem precisar da vida de Deus. Isso é um engano, é uma ilusão. Por isso, irmãos, fez com que Eva fosse enganada, olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal, viu que a árvore era agradável à vista e o quê? E desejável para ter entendimento. Aí nós não precisamos mais incomodar Deus. Nós já sabemos o que é certo e errado, nós vamos passar a viver pelo certo e errado. Deus não quer que o homem viva pelo certo e errado. Deus não quer que o homem viva pela sua capacidade. Deus quer que o homem viva pela vida de Deus. Em resumo é isso. Então o inimigo de Deus enganou o homem e comeu da árvore que Deus disse para não comer, e através disso, o que aconteceu? Romanos 5, né? O que aconteceu? A maior tragédia da humanidade aconteceu aqui, né? Ó Senhor Jesus. Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como um só homem, por um só homem, entrou o pecado no mundo. Quando que esse homem deixou entrar o pecado no mundo? Por que por um só homem entrou o pecado no mundo? Podemos ver no versículo 19, ainda de Romanos 5. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Então, aquela simples desobediência à palavra de Deus, que disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela desobediência provocou essa tragédia. Que tragédia é essa? Voltando para o versículo 12. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte entrou também no mundo. E assim, né? Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você já nasceu um pecador. Você não precisou cometer um ato de pecado, você já nasceu com a natureza pecaminosa, porque todos pecamos por causa de Adão, pela desobediência de Adão. Portanto, irmãos, todo homem quando nasce já é um escravo do pecado. E graças a Deus, irmãos, a salvação também é por Cristo. Deus queria que o homem optasse por receber a vida de Deus por meio de Cristo, e o homem não optou por receber Cristo. Mas agora a salvação também é por meio de Cristo. Então,
João capítulo 1, versículo 12. Senhor Jesus, vocês estão percebendo o propósito de Deus? A salvação do homem, irmãos, está na vida de Deus, não está em adquirir capacidade, senão você vai errar outra vez como Eva e Adão fizeram. Irmão, não seja tentado a adquirir uma capacidade sem Deus de julgar as coisas, de fazer as coisas, né, para Deus. Isso está na esfera das obras da lei. Não queremos voltar para obras da lei. Senhor Jesus. Capítulo 1 de João, Evangelho de João, versículo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, receberam a quem? Receberam a Cristo, o Filho. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Irmãos, é tão simples. A salvação de Deus é muito simples. Não exige que você faça curso superior, não exige que você seja um erudito, não exige que você adquira muita capacidade e muito conhecimento. Não. Deus, a salvação de Deus está disponível para qualquer homem. Basta crer no nome de Jesus. Se um homem crê no nome de Jesus, isto é, crer para Deus é receber. Quem crê em Jesus, recebe Jesus. E quem recebe a Jesus, recebe a árvore da vida, recebe a vida de Deus. Se você recebe a vida de Deus, você é um filho de Deus, porque você nasceu de Deus. A vida de Deus passou a viver em você. Então você é um filho de Deus. João capítulo 6, versículo 40. Senhor, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, esse é o desejo de Deus. O caminho para a salvação, irmãos, é simples. Você não precisa escalar a montanha e ir até ao topo da Himalaia. Você não precisa subir uma escadaria de 100 degraus de joelho. Você não precisa pagar penitência nenhuma ou pagar preço nenhum. Isso é o princípio das obras da lei. Mas em Cristo, irmão, tudo é graça. É graça. Basta crer. A vontade de Deus é que todo homem, né, ao vir o Filho do homem, Filho de Deus, e nele crer, é só isso. Vamos chegar até o Filho e crer no Filho, e nós vamos receber a vida eterna. E ainda quando o Senhor voltar, Ele vai nos ressuscitar no último dia. Por isso, irmãos, para que então serviu a lei? Porque a lei veio por meio de Moisés e a lei foi dada por Deus. Se Deus queria dar vida ao homem, para que serve a lei? Então vamos voltar para Gálatas, Gálatas 3 mesmo, né? Paulo fala em Gálatas 3, versículos 23 em diante. Ele fala assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Quer dizer, enquanto, né, o homem caiu e abriu a porta do mundo para entrar o pecado no mundo, para entrar a morte no mundo, e a morte passou para todos os homens. E agora Deus chamou um povo através de Abraão, e o povo de Israel, ao povo de Israel, Deus deu a lei por meio de Moisés. E para que serve a lei?
A lei, na verdade, já li isso em uma das mensagens, que a lei não deu, quando Deus deu a lei, não teve a intenção de fazer homem guardando a lei para poder se justificar, para ser um vencedor por meio de guardar a lei. Não, a lei foi dada para guardar o povo de Israel até que viesse Cristo. Então a lei é um aio, é um tutor, serviu de um tutor para guardar o povo de Israel. Porque todas as demais nações, todos os demais povos, na época, eram povos pagãos, eram idólatras. Então Deus queria guardar um povo para si, para ser a sua propriedade exclusiva. Então a lei foi dada temporariamente até que venha Cristo. Por isso aqui diz, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Bom, a lei é um tutor aguardando a chegada de Cristo, e quando Cristo chegou, a lei deveria entregar-nos para Cristo, tá? A fim de que fôssemos justificados por fé. Porque pela lei ninguém é justificado, Paulo que diz, certo? Então, nós só podemos ser justificados por fé. Mas enquanto não chega a Cristo, não chega a fé. Enquanto não chega a fé, nós somos guardados pela lei. Então a lei tem essa função de guardar o povo de Deus do Antigo Testamento, aguardando a chegada de Cristo, a chegada da fé. Versículo 25, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Eu queria um dia dizer para o Tiago, nós não estamos mais, vocês já não estavam mais subordinados ao aio, à lei, porque Cristo havia chegado, e você conduziu a segunda fase da igreja em Jerusalém, para que todos fossem zelosos da lei. A lei já perdeu a sua função. Quando Cristo veio, a lei perdeu a função, e a função da lei é entregar todos para Cristo. Ó Senhor Jesus. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Irmão, todos nós somos filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque quem crê no Filho tem a vida, e o Senhor nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Romanos capítulo 4. Romanos 4. Versículo 1. Que pois, diremos, terá alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Deu para entender aqui, não, nesses 5 versículos? É que se Abraão tivesse feito pela sua capacidade coisa boa para Deus, então se Deus o justificar, ele foi justificado pelas obras dele. Os irmãos entenderam? Então não seria mais graça, seria salário. Ele trabalhou, fez alguma coisa boa, e Deus então lhe justifica, é como um salário. Mas não,
ele não foi justificado porque ele fez alguma coisa boa. Ele foi justificado porque creu em Deus. Da mesma forma nós não fomos justificados por Deus porque nós somos bonzinhos, porque fizemos coisas boas para Deus, não. Nós fomos justificados porque cremos em Jesus. Estão certo? Estou certo ou não? Por isso, irmãos, não vá por esse caminho que os judaizantes estão querendo nos levar, né? Mas, ó Senhor Jesus, vamos um pouquinho mais adiante, capítulo 4 ainda de Romanos, versículo 9. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Porque os judeus daquela época pregavam o evangelho só para os judeus, achando que Cristo veio trazer essa graça só para os circuncisos. Então Paulo pergunta aqui, essa bem-aventurança veio só para circuncisos ou veio também para os incircuncisos? Veio só para os judeus ou também essa graça veio para os gentios? Essa é a pergunta. Aí versículo 10. Aí ele diz, versículo 9 ainda, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Então é a fé, o que vale aqui é a fé. Aí no versículo 10, como pois lhe foi atribuída, estando Abraão já circuncidado ou ainda incircunciso? É uma boa pergunta. Abraão foi justificado por Deus porque ele creu em Deus. E Abraão foi justificado por Deus quando ele foi circuncidado ou antes da circuncisão? O que você acha? Você conhece a história de Abraão, né? Então, aí Paulo responde, não foi no regime da circuncisão, e sim quando ele ainda era incircunciso. Abraão foi justificado por Deus quando Abraão ainda era incircunciso, tá? E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados como nós, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Irmãos, graças a Deus, como Deus é sábio, Deus justificou Abraão pela fé, estando ele ainda incircunciso. Então, para que os da circuncisão não se gabem que Abraão foi justificado por causa da circuncisão. Abraão não foi justificado estando circunciso. Abraão foi justificado estando ainda incircuncisos. Sabe o que isso significa? Parece uma coisa, né? Uma pequena coisa, mas não é. É uma grande diferença. Porque aí, irmãos, Abraão se tornou o pai da fé, o pai de todos os que creem. Em outras palavras, Abraão não é só pai do povo de Israel. Abraão é o pai de todos os que creem. Você tem por pai Abraão. Nós temos por pai Abraão, porque Abraão é o pai de todos os que creem, porque ele creu, isso lhe foi imputado como justiça. Então, versículo 2: e pai da circuncisão, ele se torna o pai de todos os que creem, mesmo estando incircuncisos como nós. Mas também ele se torna o pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes
de ser circuncidado. Então não significa que todo aquele que foi circuncidado, a exemplo de um judeu, então ele realmente tem por pai Abraão. Porque não é uma questão de sangue. Aqui diz, mas são aqueles que são não apenas circuncidados, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Não sei se vocês estão me entendendo. Mesmo o povo do Antigo Testamento, que estavam encerrados debaixo da lei, aguardando a chegada de Cristo, ainda que eles estivessem debaixo da lei, irmãos, a vontade de Deus não é que eles, através das obras da lei, fossem justificados diante de Deus, mas eles possam, mesmo estando debaixo da lei, eles pudessem exercitar sua fé, a exemplo de Abraão. Não sei se vocês entenderam assim, ou só eu que entendi assim, né? Aqui fala, andam nas pisadas da fé que teve Abraão, né? Então versículo 13, não foi por intermédio da lei que a Abraão e a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Abraão, a promessa foi dada a Abraão dele ser o herdeiro do mundo, mas ele não deu essa promessa mediante a justiça da lei. Ele deu a Abraão como herdeiro do mundo mediante a justiça da fé. Isso quer dizer o quê? Nos incluiu a todos. Essa promessa de ser herdeiros do mundo, irmãos, veio até nós. Deus quer que nós reinemos com Cristo no mundo vindouro, né? Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Ó Senhor Jesus. Na verdade eu gostaria de ler todos esses capítulos de Romanos, mas é muito comprido, é muita coisa para a gente ler. Se você tiver tempo, dá uma lida, você vai entender, né? Aí, vamos ver se a gente consegue pular alguma coisa aqui. Capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ó Senhor Jesus. Portanto, não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, né, conforme eu já falei. E ainda mais, depois do nascimento, vamos dar uma olhada lá em Gênesis 16? Gênesis 16. Em Gênesis 16, ali está uma história, infelizmente uma história do esforço humano, da capacidade humana. Porque Deus havia dado uma promessa para Abraão, e que a descendência de Abraão iria herdar aquela terra que Deus havia mostrado na terra de Canaã. Mas Abraão disse, a mim e a minha descendência, mas eu não tenho filho, eu não tenho descendente. Como Deus vai dar para mim e para minha descendência se eu não tenho filho? Então, aguardou por muito tempo, mas ainda não teve filho. Abraão já estava velho e a sua esposa também já era avançada em idade, e finalmente ele,
aqui no capítulo 16, versículo 1. Ele deu um jeito de ajudar Deus. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Acho que você está certo. Nós não vamos ter filho nunca. E vamos ajudar Deus. Já que Deus não foi capaz de nos dar filho, né? Vou seguir o seu conselho, vou tomar a tua serva como se fosse para gerar um filho para você e para mim. O que aconteceu? Realmente, né, Agar concebeu e no fim nasceu Ismael. Versículo 15, Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Irmãos, Deus não precisa da sua ajuda. Deus não quer usar a sua capacidade para ajudar Deus, o que infelizmente, muitos líderes cristãos, durante toda a história da igreja, tentaram fazer, ajudando a Deus com a sua capacidade, com o seu conhecimento, com a sua habilidade, com o seu jeitinho. E brasileiro é bom no jeitinho, né? E Abraão deu um jeitinho aqui, né? E nasceu a Ismael. Irmão, Deus não precisa dessa ajuda. E com esse jeitinho de Abraão, no futuro, irmãos, só lhe trouxe problema. E hoje Ismael luta contra Israel, né? Então, aí quando chega no capítulo 17, lembre-se que no final do 16, quando nasceu Ismael, quantos anos tinha Abraão? Quantos anos? 86 anos. E no primeiro versículo do capítulo 17, Abraão tinha quantos anos? Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos. 99 menos 86, quanto tempo? Oi? Quantos anos? 13 anos. 13 anos. Você percebeu que por 13 anos Deus não apareceu mais a Abraão? Abraão usou sua força, gerou um filho, vou ajudar Deus, agora Ismael vai ser meu descendente e vai herdar a terra. Deus disse não. Não é Ismael. Não é Ismael. Então, quando 13 anos sem aparecer Abraão, mas quando chegou aos 99 anos de idade, vamos ler versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe o quê? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. O Todo-Poderoso aqui é o El Shaddai. Eu sou El Shaddai. Eu sou todo suficiente, todo poderoso, e eu sou capaz de suprir você em tudo. Abraão não precisa usar sua força natural para me ajudar. Eu sou todo poderoso. Eu posso suprir o que lhe falta. Eu posso prover o que você precisa. Anda na minha presença e ser perfeito. Irmãos, esse é o princípio da fé. Não é usar a força nossa para cumprir as obras da lei, mas, irmãos, é andar na presença do Senhor. Quem anda na presença do Senhor pode ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito.
Por isso, irmãos, eu tenho insistido a vocês, vamos seguir de perto o Senhor. Vamos estar perto do Senhor. Assim como Tiago, quando era ainda irmão de Jesus, no tempo de Lucas, de João 7, né? Ele também era um dos irmãos de Jesus que não criam em Jesus. E não seguiu a Jesus enquanto ele estava ministrando na terra. Irmãos, vamos seguir ao nosso Senhor de perto. Quem anda na presença do El Shaddai, quem anda na presença de Deus Todo-Poderoso, é capaz de ser perfeito. Não é ajudar Deus com a sua capacidade. É Deus quem nos capacita. É Deus que nos torna perfeitos. Irmãos, é isso que nós estamos fazendo hoje. Então estamos correndo atrás do Senhor, correndo atrás da presença do Senhor. Nós amamos a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, na verdade, é a presença do Senhor. E nos faz perfeitos. Você acredita nisso? A palavra de Deus é a própria presença de Deus. Ela te torna você perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Irmãos, Deus não precisa da sua ajuda. Hebreus 11, versículo 3. Como ele criou o mundo? Como é que ele criou o mundo? Ele contratou um monte de engenheiros, arquitetos, bastante pessoas para começar a criar? Não. Ele criou com a palavra. Né? Capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Bom, para Deus a criação é tão simples, mas o homem até hoje não entende esse universo imenso que Deus criou. É uma criação tão intrigada, tantos detalhes, tanto no macro-universo, nós não enxergamos o fim. Podemos mandar, né, o telescópio Hubble, né, e outros mais modernos para sondar o fim do universo, não tem fim. Não consegue sondar o fim. E até hoje os cientistas estão tentando entender esse universo e não conseguem compreender. Mas não tem só o macro-universo, tem o micro-universo. Elementos subatômicos, coisas pequenas que você não enxerga, está ali, está aqui funcionando. Os átomos, os elétrons estão ali, ó, funcionando e não param de funcionar. Ali tem outro microcosmo que ninguém entende. É a física quântica, tão difícil de se entender. Irmãos, Deus fez tudo isso apenas com a palavra. Será que Ele precisa da sua ajuda para fazer alguma coisa? Irmãos, confia que Deus é todo-poderoso. Hebreus 1, né? Versículo 2, versículo 3. Ele, Cristo, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata da substância de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Irmãos, até nesse exato momento, quem sustenta todas as coisas desse universo é a palavra do poder de Deus, sabia? A coisa não, sabe, se Deus retirasse a palavra que sustenta esse universo entraria em colapso. Você acredita ou não? Tudo entraria em colapso. Tudo desapareceria. Mas quem sustenta isso funcionando, o universo funcionando, irmãos, é a palavra do poder de Deus. Será que Ele precisa de você? Você diz para o Senhor: Senhor, eu tenho tanto conhecimento bíblico, eu vou te ajudar. Ele precisa de sua ajuda? Eu sei lidar
com as pessoas em dificuldade na igreja. Eu sei aconselhar os casais que estão com problema de casamento. Eu sei ajudar os jovens que estão com problema de paixões da mocidade. Eu sei lidar com as mulheres, como ajudar as irmãs. Eu sei, irmão, Deus precisa dessa ajuda. Ele é todo poderoso. É muito mais poderoso do que você. Então, irmãos, não volte para a sua capacidade. Não volte para as obras da lei. As obras da lei, irmãos, é tentar mostrar para Deus que eu sei fazer as coisas. Eu busco ser justificado pela lei, pelas coisas que eu faço. Eu vou ajudar Deus. Eu vou trabalhar bem. Deus confia em mim. Eu tenho capacidade de montar uma igreja de milhões de membros. Deus não precisa dessa ajuda. Deus sabe fazer as coisas. Certo? Ó Senhor Jesus. Quando Deus criou um ser extraordinariamente capaz, Ezequiel 28, esse também fracassou. Ezequiel 28, quando Deus criou um anjo, um dos primeiros que Deus criou, e versículo 12: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Irmãos, esse anjo era capaz. Esse anjo era sábio. Além de ser sábio, ele era bonito, formoso. Ele era completo. Ele era perfeito, né? Então ele era o próprio selo da perfeição da criação de Deus. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Irmãos, ele foi criado já, recebido como um príncipe, né? Eu não vou ler muito, no versículo 15: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. E pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e o farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Qual foi o motivo da sua queda? Versículo 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple. Irmãos, esse anjo, nós entendemos no texto bíblico correspondente, lá em Isaías 14, ele era conhecido como a estrela da manhã, Lúcifer. Ele era um anjo perfeito, era um anjo sábio, capaz, bonito, era perfeito. Irmãos, aí o orgulho entrou em seu coração. Ele queria subir acima de outros anjos, e ele queria elevar o seu trono no mais alto céu, e ele queria ser igual a Deus, só isso, queria ser igual a Deus. Então Deus o lançou por terra. Portanto, irmãos, Deus nunca quis, quando criou as criaturas, Ele nunca quis que as criaturas, tivesse necessidade de a criatura ser extremamente capaz. Aí, depois disso, esse que se orgulhou e caiu, ele se tornou um adversário de Deus, que hoje nós conhecemos por Satanás, o adversário de Deus. E hoje luta contra Deus, luta contra o reino de Deus. Ele é o príncipe do império das trevas. É contra quem nós lutamos.
Irmãos, esse é o exemplo do fracasso de uma pessoa extremamente, de um ser extremamente perfeito. Será que Deus, quando criou o homem, Gênesis 1, versículo 26, Deus criou o homem para sujeitar a terra, governar a terra, tomar conta da terra para Deus. Então Deus deveria ter criado o homem mais capaz do que Lúcifer, não? Se Lúcifer, perfeito como criação, não deu certo, então Deus quer entregar o homem para dar certo, então deveria fazer um homem mais capaz ainda que Lúcifer. Mas quando ele cria uma criatura muito capaz, ele corre o risco de quê? Da criatura se orgulhar e fizesse as coisas segundo a sua própria capacidade, abandonando a Deus. Então Deus não criou o homem mais capaz que anjo. Por isso que lá em Hebreus 2, como diz? Versículo 5: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Irmãos, Deus entregou o reino vindouro não para anjos, Deus entregou para homem. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem, que dele te lembres, ou o filho do homem, que o visites. O homem não é mais capaz que os anjos, porque aqui diz, fizeste-o por um pouco menor que os anjos. Mas Deus deseja de glória e de honra coroar o homem, e o constituiu sobre as obras das suas mãos, e todas as coisas Deus sujeitou debaixo dos pés do homem. Estranho, não é? E Deus tem um grande propósito, grande esperança no homem, mas Ele criou o homem menor que os anjos. Se Lúcifer, um anjo, criado como selo da perfeição, não deu certo, como é que o homem vai dar certo? Como vai dar certo com o homem? Por isso, irmãos, Ele criou um espírito no homem. Esse espírito no homem veio do próprio sopro de Deus. E esse espírito do homem, irmãos, é capaz de receber Deus no seu espírito. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 4: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Por isso, irmãos, Deus não precisa da sua capacidade. Deus só precisa de você ter um coração aflito, arrependido, humilde, simples, para poder receber Deus Todo-Poderoso em você. Quem tem que ser capaz? Quem tem que ser poderoso? Não é você. Quem tem que ser poderoso é o Deus Todo-Poderoso. Deixa eu trabalhar, deixa eu fazer as coisas. Por isso, irmãos, finalmente nós encontramos o caminho. A palavra faz a obra. A palavra faz a obra. Porque a palavra é o próprio Deus. Na palavra está a presença de Deus. E a palavra de Deus tem poder para fazer a obra dele. Ele é capaz de fazer a sua obra, realizar a sua obra através de nós, esses incapazes. Ele é capaz, irmãos, de, através de sinais, prodígios e milagres, efetuar a sua obra através de nós, pessoas tão incapazes. Mas, irmãos, aqui está um grupo de pessoas que deixam o Senhor governar. Por isso é tão importante Neemias ter fechado os muros. É tão importante Neemias ter assentado as portas. Todos os que vivem dentro de Jerusalém agora, irmãos, reconhecem que não tem capacidade.
reconhece que não é pelas obras da lei, não é pelo nossa capacidade, nosso conhecimento, né? É que nós vamos fazer a obra de Deus, mas é Deus quem realiza a sua própria obra, por meio de sinais e prodígios. E como nós deixamos Deus governar e fazer a obra de Deus? É através da palavra de Deus. Nós reconhecemos que a palavra de Deus é que governa a igreja e que faz a obra de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, quando Adão desobedeceu a Deus e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e assim a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Isso eu já li em Romanos 5, versículo 12 e versículo 19 também, vocês podem ler. Todos, tanto judeus, capítulo 3, vamos lá, Romanos 3. Estou querendo ganhar tempo, mas não vale a pena, vamos lá. Romanos 3, versículo 9 e 10. 3, 9 e 10. Que se conclui: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Os judeus não são melhores que os gregos. Todos estão debaixo do pecado. Todos são escravos do pecado. Como está escrito: não há justo nem um sequer. Eu já li em Romanos 8, 3, que a lei estava impossibilitada de nos ajudar como carne. Porque a lei não tem nenhuma capacidade para lidar com a sua carne e com a minha carne. A lei, quando está diante da carne, sua, minha carne, ela fica enferma, ela fica doente. Eu não sei o que fazer. Então a lei não tem a mínima capacidade, a lei é impotente para nos ajudar a nossa carne. Então, irmãos, só tem um jeito, o único jeito de lidar com a nossa carne, irmãos, é levando a nossa carne à morte. A única forma de nos libertar da carne, da escravidão do pecado, irmãos, é crucificando o nosso velho homem. Romanos 6,6, já foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que pela fé, para destruir a carne do pecado e não mais servi-lo como escravos. E Romanos 7,6, né, são todos versículos que eu já li. Agora porém, 7,6, agora porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Irmãos, a única salvação nossa, irmãos, com relação à carne, é estarmos mortos. A única maneira de nós nos libertarmos da escravidão do pecado, irmão, da lei, é estar morto. Quem está morto, está libertado da lei. Quem está morto, está libertado do pecado, né? De modo que servimos em novidade de espírito e não mais na caducidade da letra. Irmãos, graças ao Senhor, hoje nós estamos servindo na novidade do espírito. Você quer sair disso? Hoje à tarde, a nossa comunhão lá na sala de comunhão, irmãos, nós fomos à loucura. Fomos à loucura. Estamos tão alegres pelo que o Senhor está fazendo. Que coisa maravilhosa. Os cooperadores estão experimentando, porque quando no começo dessa conferência eu falei um pouco sobre investidores do reino, e os cooperadores ainda algumas regiões estavam um pouco incrédulos, ainda estavam calculistas. Mas hoje eles deram testemunho, o Senhor fez milagre nas regiões deles. Milagres e mais milagres. Aquela região que tinha 100 cotas, hoje, irmãos, em esses curtos 2 dias, estão já
chegaram 200 cotas, vão chegar 300 cotas. Uma região. E outras 2 regiões, né? Em vez, quando nós falamos de ofertas, tal, e também o Senhor fez milagre nessas outras 2 regiões. Irmãos, eu disse para os irmãos, quando os irmãos percebem que a liderança, os líderes, né, eles também confiam no Espírito, não na carne, e eles têm coração puro, eles amam, né, amam a vontade do Senhor, eles têm um coração puro para servir ao Senhor. Quando os irmãos reconhecem que os irmãos líderes têm coração correto, irmãos, os irmãos abrem o coração. Você acredita nisso ou não? Se entre os líderes você percebe que há conflitos, eles não se entendem, tem brigas entre eles, tem disputas entre eles, tem desentendimento entre eles, você também não tem confiança. E quando você não tem confiança, você também não deposita o dinheiro na mão deles. Mas irmãos, quando você vê que o Senhor faz a obra, os líderes são como Neemias, coração puro, totalmente voltado para a vontade do Senhor. Irmãos, os irmãos deram testemunhos. Os irmãos, um após outro, foram falar para eles: irmãos, eu tenho uma propriedade assim, eu quero entregar tudo na mão do Senhor. Eu tenho esse valor aqui, eu quero ofertar tudo para o Senhor. Irmão, que coisa é essa? Que coisa milagrosa! Atos 2:47 está acontecendo no nosso meio. Eu tenho de repente aparece, irmão, eu tenho uma propriedade, vou supor, tá? Eu tenho uma propriedade que vale 1,5 milhão. O Senhor me tocou nessa conferência, eu falo para os irmãos líderes, eu quero que isso tudo esteja à disposição do Senhor. Você acredita nisso que está acontecendo, essas coisas? Irmãos, é novidade de espírito. Não servimos mais na caducidade da letra. Não é imposição, é o Espírito fazendo esse trabalho. Irmãos, é gostoso. Ou você quer voltar atrás? Eu não quero voltar atrás. Como é que é aquela música? Não voltarei atrás, né? Não vamos voltar. Vamos seguir para frente. Seguir a novidade de espírito. Irmãos, o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé, né, em Cristo, não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém é justificado. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, Romanos 7 mostra o conflito de um homem que tenta guardar a lei, quer agradar a lei, mas não consegue, né? Não consegue vive um conflito muito grande, né? É um que se esforça em praticar a lei, procura cumpri-la, no entanto um dia descobre, isso eu li com vocês, né? 7,14. Também bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo eu entendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então, irmãos, se nós somos aqueles que procuram nos justificar em cima das obras, em cima do que eu faço de bom para o Senhor, na minha capacidade, irmãos, eu vou viver uma grande vida de conflito. Hoje, no cristianismo, muitos líderes do cristianismo estão vivendo esse conflito. Eles que estão à frente do rebanho, eles têm que mostrar que tem que ser exemplo do rebanho, mas eles vivem nesse conflito, porque não descobriram o caminho do Espírito. Muitos entram em depressão. Irmão, não entre em depressão por isso. Vamos viver no Espírito.
né? Por isso, irmãos, Paulo chega a uma conclusão no versículo 24 do capítulo 7 de Romanos: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É um conflito só, não sei mais o que fazer. Aí versículo 25, versículo seguinte: graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele me libertou. Senhor me libertou desse conflito. Ou você quer continuar vivendo essa vida cristã conflituosa? Luta para fazer o bem, não consegue, né? Você luta para não pecar, mas o pecado faz você pecar. Irmãos, que vida mais conflituosa. Mas graças ao Senhor, hoje eu posso viver, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E qual é o segredo? Qual é o segredo? Capítulo 8, versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Se você ainda vive na carne, tentando fazer o bem, tentando pela sua capacidade ajudar Deus, fazer a obra de Deus, irmãos, você ainda está debaixo da lei do pecado e da morte. Você não consegue se libertar. Essa é que eu não quero jogar copo aqui, né? Ó, você não enxerga, mas aqui tem uma lei. Se eu solto esse guardanapo, o que acontece? Esse guardanapo desce. Que força que faz esse guardanapo descer? Que força? É a ação da gravidade, né? Então existe uma força que leva para baixo. Vamos entender que essa força da ação da gravidade seja a lei do pecado e da morte. Quer dizer, enquanto você está sujeito à lei da gravidade, você quer fazer o bem, você luta para fazer o bem. Você está aqui e você luta para fazer o bem, você quer subir, quer ajudar Deus, mas chega um momento, você cai, porque tem uma força que puxa você para baixo, certo? Mas agora, nós temos uma outra força, chamada a lei do Espírito da vida. A vida de Deus te dá uma força muito maior. Essa força é como a força de um foguete. Consegue sair da ação da gravidade e ir até o espaço. Então, enquanto você, tentando vencer o pecado, tentando agradar a Deus, guardando a lei de Moisés, você vai se ver sempre assim, ó. Você vai estar sempre caindo, não tem outro jeito, porque você é escravo dessa lei do pecado e da morte. Mas um dia, você crê em Senhor Jesus, e o Senhor Jesus fez você ver que pela fé, você morreu com Cristo na cruz. O seu velho homem já morreu. Se o seu velho homem já morreu, já não está mais sujeito a isso aqui, ó. Porque você não tem mais o velho homem. Velho homem que está sujeito a isso. Mas você já morreu. Seu velho homem já morreu. Agora você é nova criatura em Cristo. E Cristo, então, irmãos, é como um foguete que leva você lá para cima. A lei do Espírito da vida te libertou da lei do pecado e da morte. Você não precisa mais continuar vivendo essa vida de conflitos, essa vida de depressão, essa vida cansativa, da caducidade da letra. Eu posso viver na novidade de espírito. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, Romanos 6, versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre nós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça.
você não está mais, sujeito à lei da gravidade. Você está em outra esfera. Você está na esfera da graça. Versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Versículo, ó Senhor Jesus. E versículo 18, e uma vez libertados do pecado, perdão, fostes feitos servos da justiça. Agora sim, irmão, nós não mais servimos ao pecado, nós servimos à justiça. Ó Senhor Jesus. Pedro voltou à prática do judaísmo, não comendo com gentios, né? Vamos ler para entender isso, porque eu estou falando aqui, capítulo 2, onde eu estou. Versículo 17. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Porque Paulo fala, se eu torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Ele estava dizendo com respeito a Pedro. Pedro, você que destruiu, certo? Tudo aquilo que a religião judaica prega, mas você volta a edificar. E você torna-se você mesmo um transgressor, tá? Então, Pedro, você foi achado, alguém que fraquejou, Então a lei, eu já disse para vocês que a lei tem por função realçar o pecado. E Romanos 5, versículo 20 diz que a lei avulta o pecado. Dá uma olhada, Romanos 5, 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Irmão, a lei só tem uma função: realçar o pecado e avultar. O que é avultar? Amplificar. Como a lupa fica grande. Em outras palavras, antes de você saber que é proibido, cobiçar, e se você não soubesse, a cobiça estava ali, a cobiça está lá. Então, como você não sabe que aquilo é pecado, você não faz muito caso dele. Mas um dia a lei diz para você, olha, cobiçar é pecado, e Deus vai castigar quem cobiça. Então o que acontece? A cobiça que estava aqui quietinha, ela estava quietinha aqui, cobiça. Mas quando a lei realça, a lei avulta, é isso essa cobiça se torna um monstro desse tamanho. Aí me devora, me derruba. Eu não consigo vencer a cobiça, porque cobiça que era desse tamanho se tornou um monstro. Então a lei não ajuda. Por isso, irmãos, não tente fazer as obras da lei. Não tente ser justificado fazendo coisas boas para Deus. Irmãos, aquele que tenta fazer coisa boa é o velho homem que já morreu com Cristo. Ó Senhor Jesus. Vamos viver para Deus no Espírito. Eu vou terminar aqui com os últimos 2 versículos que são importantíssimos. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne,
Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, eu acabei de explicar para vocês ontem, em Romanos 7, nós, enquanto vive o meu velho homem, enquanto eu estou casado com o meu velho homem, eu estou preso ao meu velho homem, eu não consigo me libertar da lei do pecado, porque o velho homem está sujeito ao pecado. E também estou amarrado ao meu velho homem pela lei. Mas o dia que o meu velho homem morrer, o meu marido morrer, eu fico liberto do meu velho homem. Certo? Eu estou livre para casar com outro. Então existe dois eus. Não sei se vocês estão percebendo. Existe um eu que estava casado com o velho homem. Eu não me liberto. Mas um dia eu morri. Eu morri com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Então quando Cristo morreu na cruz, eu também morri com Ele na cruz. Então esse eu que estava casado ao meu velho homem, morreu na cruz. Agora tem um outro segundo eu. Quem é esse segundo eu? Esse segundo eu, irmãos, é o segundo eu casado com Cristo. Os irmãos entenderam? Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive. O velho eu não vive mais. Mas Cristo vive em mim. Porque eu estou casado com Cristo. O meu velho homem já não vive. Então quem vive em mim é Cristo. Mas Paulo prossegue. Mas esse viver que ainda tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então tem um segundo eu. E esse segundo eu, irmão, é o meu novo eu. Esse novo eu é casado com Cristo. O velho eu morreu com o velho homem. O novo eu está em Cristo. Cristo vive e eu vivo também. E hoje vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmão, espero que você tenha entendido isso. Irmãos, eu morri, mas também eu vivo com Cristo. Cristo vive em mim. Mas como é que o velho eu morre e o novo homem vive com Cristo? Qual é o segredo? É pela fé. Pela fé. Quando você está no Espírito, você está na esfera da fé, isso se torna realidade. O seu velho homem realmente está crucificado. E o seu novo homem está em Cristo e Cristo vive em você. E quando você está na esfera da fé? Quando você está na esfera da fé? Hein? Quando você está na esfera da palavra. Quando você põe a mente no Espírito. Quando você faz a imersão. Quando você faz dormir com Deus, acorda com Deus. Grito de guerra. Dia todo, irmãos, você está colocando a sua mente no Espírito através da palavra. Você vive então essa realidade espiritual. Na esfera da fé, você tem a realidade espiritual, que o seu velho homem morreu. Você não está mais preso à lei do pecado e da morte. Você não está mais preso à lei de Moisés. Você não está preso mais à sua lógica, à sua experiência, à sua capacidade. Hoje você já não, aquele que é capaz não vive mais. Hoje você vive pela fé em Cristo Jesus. E hoje quem vive é Cristo vive em você. Irmãos, quando eu era jovem, eu percebi aqui, alguém me ajudou a perceber aqui, que um cristão é complicado.
Mais complicado do que um não cristão, um incrédulo. Porque um incrédulo só tem um eu para viver. E nós temos dois eus para viver. É ou não é? Um não cristão, ele só tem um eu que está no velho homem, que o leva a pecar, né? O conflito dele é libertar do pecado, mas não consegue e está lá. Mas eu agora cristão, eu tenho dois eus. Mas eu só tenho um viver para viver. Então agora eu tenho duas vidas, a velha vida, a nova vida. Dois eus. E os dois eu disputam um só viver. Eu só tenho uma pessoa aqui para viver. Vocês estão entendendo? Então quando eu li aqui, eu percebi que nós cristãos, nós temos duas vidas para disputando viver um só. Um só viver no corpo, porque só temos um corpo para viver. Olha o nosso conflito. Duas vidas e um viver. Todo o tempo nós estamos nesse conflito, essa luta dos dois eus. Por isso, irmão, se eu estiver na esfera da fé, o primeiro eu morreu. Aí eu não tenho um conflito. Eu vivo, Cristo vive em mim. Por isso eu aconselho vocês daqui para frente, irmãos, procure estar sempre na realidade da fé. Por isso nós temos incentivado vocês a inculcar a palavra, imersão na palavra, não é isso? Viver a vida da igreja intensamente, servindo ao Senhor, pregando o evangelho do reino, né? Junto com os irmãos, servindo da sede de cuidado, né? Tudo isso, irmão, nos protege a vivermos na realidade espiritual. E quando nós vivemos na realidade espiritual, nós vivemos na Cristo vive em mim. E hoje, irmãos, o Senhor é o Espírito, né? 2 Coríntios 3,17, Ele é o Espírito da verdade, que nós lemos em João 14,17. E o novo eu nasceu do Espírito e deve seguir o Espírito, como Jesus disse para Nicodemos em João capítulo 3, versículos 6 até 8. E todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. E o segredo, irmãos, é colocar a mente no Espírito, né? Isso está em Romanos 8, versículos 5 a 6. Cristo me amou e assim mesmo se entregou por mim, primeiramente para me desarraigar desse mundo perverso, está em Gálatas 1,14. E em segundo lugar, para me libertar da escravidão da lei em meu viver, para que o primeiro eu morra, para que o segundo eu possa permitir que Cristo viva em mim, por meio do Espírito que dá vida. Por isso no final ele diz assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Se você volta, né, vocês Gálatas, se voltarem para a prática da lei, Cristo morreu em vão. Vocês continuam no conflito de tentar fazer o bem, guardar a lei e não conseguem. Mas Cristo já nos libertou. E a morte de Cristo não foi em vão. A morte de Cristo nos fez hoje viver no novo homem. Hoje Cristo vive em mim. Vamos viver nessa realidade? Daqui para frente, irmão, a partir dessa conferência, né, permita que Cristo viva em você. Nós que estamos dentro dos muros de Jerusalém fechados, né, permitindo que Deus governe sobre nós, vamos viver sempre na realidade do Espírito. Deixa que Cristo viva em nós. Por isso, irmãos, a palavra é o caminho certo para a gente viver nessa esfera da realidade espiritual. Deus abençoe vocês. Amém. Amém, irmãos?
Jesus é o Senhor, temos alguns avisos importantes. Pedimos que... Vamos fazer a virada. Ao longo da vida cristã e do serviço a Deus, somos levados a adotar inúmeras práticas que vão se tornando parte da rotina cristã. Porém, o que alguns não percebem é que o que lhes foi transmitido no passado se tornou um peso, impedindo-os de realizar a virada que o Espírito Santo costuma fazer de tempos em tempos. Não nos esqueçamos, o Espírito, como o vento, sopra onde quer. Na época de Jesus, os judeus eram os religiosos e não conseguiram fazer a virada porque carregavam um enorme peso, a tradição. Não perceberam que a primeira vinda de Jesus rompeu com uma série de paradigmas. Em cada era, Deus usa diferentes ferramentas para cumprir seu propósito. Uma casa, quando é construída, necessita de ferramentas diferentes para cada etapa da construção. Portanto, vamos trabalhar segundo a direção do Espírito para os nossos dias, acolhendo as ferramentas práticas que ele nos aponta, pois são necessárias para concluir esta etapa da obra. Vamos avançar sem peso sobre nós. Esse trecho foi retirado do jornal Árvore da Vida e você pode ler esse e muitos outros pelo EAV Play. Com a assinatura digital do Jave, você tem acesso aos próximos 12 lançamentos mensais e aos últimos 12 lançamentos anteriores, como um bônus pela sua assinatura. Tudo isso por menos de R$ 5 mensais. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e garanta agora mesmo sua assinatura.